Quem conhece as Escrituras sabem, compreendem, percebem que nós estamos nos últimos tempos sobre os quais falaram os profetas de Deus, sobre os quais profetizou o Senhor Jesus, e tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras estão se cumprindo cabalmente nestes últimos dias, como prenúncios ou sinais da vinda de Cristo Jesus para tirar o seu povo deste mundo. Quero ler um texto que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, onde está escrito o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quando nós analisamos cada palavra, cada expressão deste texto bíblico, chegamos à conclusão que é justamente desta forma em que estão agindo os seres humanos. Eu não quero nem me ater a cada expressão que o apóstolo colocou nesta parte da Escritura, mas há profecias que estão se cumprindo nestes últimos dias. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu pergunto, será que esta profecia está se cumprindo agora ou não? A multiplicação das ciências. Hoje tem ciências para todo gosto. Tudo que se imaginar em termos de ciência, tecnologia, avanços, modernidade, está em pleno vapor. Cumprindo-se esta palavra, uma profecia antiga que foi revelada a nós agora nesses últimos dias. No Apocalipse, veja bem, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro. Agora preste atenção. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O vinho, para a época em que foi escrito o livro do Apocalipse, falava sobre as bebidas. E hoje
isso retrata os vícios que vêm dominando a sociedade de um modo geral. O alcoolismo tem matado milhões e milhões de pessoas todos os anos em todo o mundo, em nosso país. É uma coisa terrível. Já Isaías, capítulo 29, versículo 9, diz assim, olha: bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebidas fortes. E o que representa esta expressão? As drogas. Não é bebida, não é vinho, são as drogas, as muitas variedades de drogas que têm se espalhado por todos os cantos. Outra profecia que o próprio Senhor Jesus falou, Mateus 24, 23 ao 26, fala sobre falsos cristos, falsas religiões, as religiões de mistérios, o ocultismo que tem se espalhado cada vez mais no mundo inteiro, em nosso país. Pode ler nesse texto e você vai perceber tudo isso se cumprindo nestes últimos dias. Em Mateus capítulo 12, versículo 53, fala sobre a guerra familiar. Pai contra filho, filho contra pai. Porventura isso não está se cumprindo? Em Mateus 24 e 10, nos fala a respeito da traição entre os irmãos, guerra religiosa entre irmãos, entre denominações, entre igrejas. Cada um se apresenta como representantes do reino de Deus e quer ser melhor do que o outro. Apocalipse 6 e 8, aumento das doenças e enfermidades, as pestes que têm alcançado a humanidade, representando o cavalo amarelo ou pálido, que gera morte. Tivemos ultimamente a pandemia que assolou a humanidade. Milhões de pessoas morreram em consequência da pandemia avassaladora, em que os governos perderam o controle sobre a doença, a enfermidade, que não quero nem falar no nome aqui. Em Mateus 24 e 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a maldade, é a falta de amor fraternal reinando entre as pessoas, a guerra civil nas grandes metrópoles, nas favelas, onde milhares de pessoas em todo o mundo vêm se matando umas às outras por poder das facções criminosas que têm tomado conta da sociedade através das drogas, contrabando de armas e até contrabando de pessoas, órgãos humanos, enfim, isso vem reinando no meio da sociedade. Apocalipse 13, 8, o demonismo, a adoração aos demônios e ao próprio Satanás, a possessão, a mediunidade, a macumbaria e etc. Tudo isso representando o caos espiritual da sociedade, daqueles que não vivem para Deus e nem têm Deus em suas vidas. Segundo Tessalonicenses capítulo 12, versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Porventura não é isso que prevalece no meio da sociedade? O engano, a mentira? A classe política. Estamos hoje vivendo a pior crise moral e ética na política do nosso país. É a permissão do erro. Deus permite que tudo isso aconteça.
Compartilha este áudio e vamos juntos semear a palavra de Deus.